Oi, gente, tudo bem? Dor lombar, dificuldade para deambular. Nem sempre vai ser uma lombalgia simples, uma lombalgia mecânica. Hoje é isso que a gente vai discutir. A gente vai ver um caso bem interessante aí no contexto da radiologia e diagnóstico por imagem. Vamos lá. Então, esse é um paciente masculino de 60 anos, tá? Muitas vezes, nesse caso aqui, você pode ter um contexto meio infeccioso, pode ser um pouco mais insidioso, a depender da etiologia, tá? Mas pode ser algum quadro um pouco mais agudo aqui, mais, com uma apresentação mais rápida. Esse caso, a gente tem uma tomografia de abdômen e pelve, foi feito sem contraste, com contraste, então a gente está vendo primeiramente a fase sem contraste. A gente vai fazer aquela passagem geral aqui panorâmica para a gente ter uma noção. Na fase sem contraste a gente foca mais no andar superior, então não está vendo tudo, mas já chama atenção aqui que tem uma assimetria, né? A gente vê maior essa região aqui do que em relação do lado direito. Aqui a gente já vai ver que está na musculatura no psoas, então provavelmente a alteração está por aqui nesse primeiro momento. Agora a gente já vai para a fase portal, que a fase portal é com contraste, ajuda a gente nesse caso, e ela vai cortar o abdômen e a pelve. Então vai ter tudo o que a gente precisa para discutir nesse caso. Vamos ver. Então a gente já está na fase portal aqui, né? Contraste na aorta, no coração, você já vê aqui contraste na cava, nas veias hepáticas, os órgãos sólidos já estão contrastando, o baço está contrastado e está com contraste homogêneo, né? Quer dizer que a gente já está mesmo numa fase portal, uma fase portal adequada. Porta aqui, rim aqui, tudo isso contrastando, né? O pâncreas também. E ó, vamos descer, fazer aquela visão panorâmica, já chamou atenção para a gente, já ficou mais fácil aqui para a gente ver que o negócio é até mais extenso. Aí se é você que está laudando, você fala, putz, já vou perder um bom tempo aqui nesse caso para fazer esse laudo. E esses casos sempre aparecem de madrugada, aquelas coisas que faz parte da nossa rotina, a gente escolheu radiologia e vai aparecer mesmo essas coisas de madrugada que a gente está tendo aqui, né, no primeiro momento? A gente está vendo coleções nessa musculatura aqui no psoas e vem aqui para a região paravertebral também, ó, um pouquinho aqui à esquerda, né? Você vê muito mais foco centrado nesse psoas. Você vê, inclusive, ó, que tem foco gasoso no interior dessa coleção, então está com efeito expansivo aqui. E essa coleção, ela vai se estendendo inferiormente aqui, vem para a região do ilíaco, né? Pega a região aqui da bacia e se estende até a musculatura da coxa. Ó. É uma coleção bem extensa, ela é toda septada, loculada. Isso é ruim porque se eventualmente você for fazer uma drenagem, né, pensando já num tratamento disso, às vezes essas septações você cria diversas lojas, então fica um pouco mais difícil de drenar, você tem que passar vários drenos para conseguir absorver essa coleção. Agora, você fica tranquilo só de reconhecer que tem uma coleção aqui e acabou? Não, você tem que ver por que está tendo essa coleção, qual é a causa, né? Sempre que você vir coleção, principalmente aqui no Psoas, nessa porção aqui, existem duas vias clássicas de drenagem de coleção para cá. Na verdade, a gente pode considerar três. Primeiro, poderia ser, por exemplo, uma endocardite, aí o paciente tem algum problema, está chuveirando, está embolizando e forcou aqui no Pessoas e aí cresceu essa coleção. Mas seria muito peculiar você ter no Pessoas de um lado e de outro. Então a gente tem que pensar em outra coisa. É muito comum, por exemplo, você ter uma pielonefrite com abscesso renal e esse abscesso cresce, né? E aí ele depois vai estourar e tentar drenar para algum lugar. Você pode drenar para a pele algumas vezes e muitas vezes drena aqui para pessoas também e vai dissecando daí esses planos musculares. Agora, aqui, e é o contexto desse caso, uma outra coisa que você tem que pensar, e talvez seja até mais frequente para ter essas coleções em pessoas, é você ter uma espondilodicite, né? Uma infecção centrada ali no disco intervertebral, explode, estoura ali, e aí começa a disseminar por contiguidade na musculatura paravertebral. Você pode ter uma espondilodicite sem essas coleções, então aqui fica muito mais evidente, fica mais fácil para a gente ver, mas é isso que a gente vai pensar. E, claro, você está vendo um quadro de coluna, sempre olhe no sagital, porque é o sagital que vai nos ajudar muito, né? Você vai olhar o coronal também, o axial, né? Mas o sagital que vai ajudar muito a gente a fazer o raciocínio.
Então aqui a gente está vendo o sagital, ó, a gente vê muito bem o sagital. Aqui, ó, é onde está centrado o nosso processo inflamatório infeccioso. O que eu sei que é uma espondilodicite? E num quadro inicial de espondilodicite, eu não precisaria nem de um estudo com contraste, porque muitas vezes você não vai ter coleção. Espondilodicite vai começar num espaço discal, num disco intervertebral. Ela vai crescer. Quando você vê a alteração na tomografia, você vai ver uma erosão dos platôs apostos. Então, a borda aqui do corpo vertebral é corticalizado. Você tem um processo infeccioso aqui, vai comendo isso daqui, vai comendo a parte de cima e da parte de baixo. Então, aqui nesse caso, ó, você teve essas corticais comidas e já está com um processo reacional. Aqui você está tendo esclerose também. Mas esses corpos vertebrais foram comidos, tanto que você tem uma redução da altura aqui, principalmente desse corpo vertebral mais superiormente, né? Que nível que a gente está? Nesse caso não tem variação anatômica, então é 5, 4, 3, 2, 1. Então a gente está no nível de T12L1. Então você tem aqui como que você vai descrever, né? Você vai colocar que tem uma irregularidade dos platôs apostos no nível de T12L1, com perda da cortical e esclerose, né? E junto com um processo de componente de partes moles e tal, e isso daí vai nos sugerir um processo inflamatório infeccioso. Você vai ter que olhar se posteriormente tem um componente aqui se insinuando para o canal, né? Aqui você consegue ver que tem esse componente aqui vindo para trás, vai determinar uma estenose do canal vertebral, né? Então, provavelmente aqui, se você tiver algum sintoma dessa parte, pode ser alguma síndrome de raiz de cauda equina, se for muito exuberante, né? Mas claro, é a ressonância que vai te dar muito mais detalhe. E é importante a gente falar, aqui na toma a gente consegue ver nesse nível. Eventualmente faz a ressonância, e a ressonância é muito mais sensível, às vezes num nível que na tomografia está normal, pode ter um outro processo inflamatório infeccioso, um outro nível com espondilodicite. Ah, espondilodicite é contínua ou é salteada, você pode ter esses processos. Ah, e se ela é contínua ou salteada, se ela vai pegando tantos corpos vertebrais, isso é tuberculose ou isso é uma bactéria. Olha, tem descrito no livro, só que não se apegue a isso. A nossa função é falar, ó, tem uma espondilodicite, está centrada nesse nível, aí a gente vai falar das coleções, tentar medir essas coleções e falar onde que ela está se estendendo. Só que o que vai dar o diagnóstico é a cultura. Esse paciente vai fazer uma hemocultura, ou mesmo você vai colher material aqui dessas coleções e mandar para a cultura. É isso que vai definir de fato o agente etiológico e determinar o tratamento. Muitas vezes o bicho não lê o livro. Então ele tem cara de tuberculose por imagem, mas é um estáfilo, por exemplo, ou tem cara de ser um estáfilo e é uma micobactéria. A clínica pode ajudar, né? Às vezes, um processo micobacteriano pode demorar um pouquinho mais, ser um pouco mais arrastado, quando é muito mais rápido, né? Você pensa, o estáfilo é agressivo, você lembra do estáfilo. Lembra também para estáfilo da piomiosite tropical, né? Quando você tem aquelas coleções na musculatura paravertebral, aquele negócio é bem, cresce rápido, aí pode ir infiltrando ali pelos forames, né? Indo para a região do canal, às vezes pode começar com um sintoma até de fraqueza também, tá? Então seriam esses diferenciais. Nesse caso, a gente vai centrar o olho nesse nível e depois falar, descrever também que tem esse componente de partes moles, né, adjacente, determinando essa coleção centrada no psoas, vai medir e vai descrever tudo mais. Aqui de complicação que a gente poderia ter, eventualmente poderia dar alguma hidronefrose aqui por causa do ureter, mas acho que vai ser mais um ureter aqui deslocado anteriormente, né, do que de fato comprimido, tendo uma hidronefrose ali. Linfonodos, você vai ter alguns linfonodos aqui loco-regionais, muito mais aumentados em número do que tamanho, são reacionais, né, por esse processo inflamatório infeccioso, tem essa coleção aqui. E se você está diante de um caso desse, tem um pouco de tórax, o que você pode fazer é abrir a janela, procurar, né, o que pegou aqui, ou até mesmo fazer uma tomografia de tórax. Se você tiver alguma coisa que não sugira tuberculose, né, você tem uma TB miliar aí, um padrão de TB miliar, ou um padrão de tuberculose aí que seja, você vai favorecer daí um processo de provável etiologia micobacteriana.
Nesse caso aqui que você só tem essa coleção, você vai falar, uma espondilodicite, tal nível, coleções, etc. E aí a cultura mesmo que vai determinar para a gente qual que vai ser o tratamento mais adequado. É um caso que vira e mexe aparece para a gente. Quando está assim, com essas coleções, é pior para a gente para laudar, porque vai dar um pouco mais de trabalho, mas fica mais fácil para você identificar a causa. As espondilodicites iniciais é que determinam a diferença aí de você ter uma sensibilidade no olho. Olhe no sagital, na janela óssea, não precisa do contraste, você vê essas erosões, perda dessa cortical dos platôs apostos e pensar numa espondilodicite. Se tem exame anterior, sempre é bom comparar também, ver se tem alguma alteração aí que vai te ajudar. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. É muito importante reconhecer a espondilodicite, principalmente nas causas iniciais, né? Que pode ser mais difícil do que esse. Espero que tenha ficado claro. Se for com dúvida, deixe nos comentários, a gente esclarece. Claro, curte o vídeo, se inscreva no canal, seja membro, ajude o IRADS, apoie o IRADS a continuar esse projeto de divulgar o conhecimento médico radiológico para profissionais da saúde. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.